Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. E aí, no segundo tempo, o Ramon Dias faz uma alteração exatamente nessa estrutura aqui. Qual é a primeira alteração que ele faz? As três primeiras. Duas delas, sacar os pontas. Ele tira Peck e Serginho, que não vinham produzindo absolutamente nada, e muda a estrutura do time. Entra com Payet, Marlon Gomes, ele saca o Praxedes também, né? Payet, Marlon Gomes e Ferreira. O que ele faz a partir desse momento? O Medel segue sendo o primeiro homem de meio campo. O Paulinho segue sendo esse meia-direita, esse interior pela direita. O interior pela esquerda, que em muitos momentos era o Praxedes, passa a ser o Marlon Gomes, é ele quem constrói a jogada do pênalti. Só que você não tem mais esses jogadores abertos aqui. Essa linha passa a ser aqui. E aí você entra com o Payet. Deixa eu até alterar aqui. O Payet vai ser esse cara por dentro. O Marlon Gomes vai ser o cara mais aberto pela esquerda. O Payet, sem a bola, ele baixava aqui por dentro, mais próximo do primeiro homem de meio campo, e aí você deixava o Marlon Gomes mais pela esquerda e o Paulinho mais aberto pela direita, e você passa a ter na frente Ferreira e o Verratti. Aliás, ótimo jogo do Ferreira, tá? Talvez muita gente... o foco, muitas vezes, do atacante é em fazer gols, mas tem uma finalização do Paulinho, de fora da entrada da área, que era uma bola que o Vasco estava no 3 contra 3, que é um roubo de bola do Ferreira. O lance do Jair, que ele finaliza, muita gente vai focar na finalização do Jair para fora e no passe do Payet, que foi muito bem na jogada, mas quem rouba aquela bola também é o Ferreira. O Ferreira entrou para melhorar essa marcação do Vasco na frente e conseguiu. Duas vezes foi o Ferreira quem pressionou e ganhou essa bola no ataque, e o Vasco poderia ter vencido se algum dos dois lances tivesse sido melhor trabalhado ou melhor finalizado, tanto pelo Paulinho quanto pelo Jair, em dois lances onde o Ferreira ganhou essa bola no ataque. Acho que entrou muito bem o Ferreira, entrou bem demais o Marlon Gomes fazendo o lado esquerdo, acaba sendo um jogador fundamental na penalidade. O Vasco tem uma dificuldade muito grande, e aí entra até dentro do que a gente estava falando do primeiro tempo, que é alguém que pegue a bola e realmente vá para cima para definir a jogada, com qualidade. Porque Serginho e Peck até tentam, mas erram muito. A gente sempre fala isso aqui, né? Dos pontos do Vasco, precisam de 10, 15, 20 bolas para levar perigo realmente alguma, para construir um gol. E você precisa ser mais eficiente nesse sentido. A gente viu muitas vezes um Vasco burocrático no primeiro tempo, com exceção do Paulinho, que era quem pegava e tentava verticalizar, buscava um drible, buscava uma arrancada, um passe para uma diagonal do Verratti, por exemplo. De resto, ninguém produzia mais nada. O Praxedes, muito passe lateral, o Medel, muito passe para trás. Os pontas, quando tentavam, perdiam, e quando não perdiam essa bola, era passe para trás. Eu não lembro de nenhum drible do Peck ou do Serginho na partida. Então, são jogadores que precisam entregar isso. Não pode ser jogador do feijão com arroz. Feijão com arroz é seu primeiro volante, seu zagueiro, seu lateral, talvez. Agora, o seu ponto, se ele fizer o feijão com arroz, você não vai produzir nada nunca. Ainda mais num time que partiu de um princípio onde não tinha esse camisa 10. E o Vasco com a bola, o que fazia? Verratti e Ferreira mais avançados, Paulinho pela direita, e aí você tinha o Payet vindo para uma zona mais central e o Marlon Gomes por aqui. Passou a ser um 4-4-2 em losango, que muita gente pede isso em muitos momentos. Até alguém mandou no Twitter, pô, Garone, mas faz sentido isso sem você ter laterais que apoiam? Primeiro que o Piton é um lateral que apoia. Hoje, para mim, fez um jogo muito ruim, não acertou nenhum cruzamento que tentou, mas é um lateral que normalmente apoia, e depois tem a outra alteração, que é a entrada do Puma pela lateral direita, para tentar ter esse equilíbrio de dois laterais chegando por ali. Mas, além disso, você tem tanto o Paulinho quanto o Marlon Gomes se aproximando também para construir pelo lado, e o próprio Payet. A gente viu em alguns momentos o Vasco fazendo, inclusive, triangulação, principalmente pela esquerda, com Marlon, Piton e Payet, ou pelo menos tentando essa triangulação mais à frente. Então, mudou a cara do time. O que acontece quando você joga com esses dois jogadores aqui mais adiantados? O Bahia vai poder ficar marcando individual com dois zagueiros? Não. Vai ter que baixar o Rezende. E a partir do momento que ele tem que baixar o Rezende para marcar dois, aí você bota aqui, ó, o lateral esquerdo para cá, o lateral direito para lá, beleza. Quem vai ter liberdade?
Qual era o encaixe? Qual é o encaixe normal? Primeiro volante com 10, né? Se o teu primeiro volante foi marcar o centroavante, quem vai ter liberdade? Payet. Ah, mas o segundo volante pode baixar para marcar o Payet. Pode. Aí tem liberdade para o Marlon Gomes. Tem liberdade para o Paulinho. Entendeu? E aí você começa a obrigar o 10 voltar. Entendeu? Aí o Biel tinha Biel de um lado, Vitor Jacaré do outro. Esses dois jogadores batem nos laterais. E aí você sem ponta, os laterais perdem a referência. Os laterais passam a marcar quem? Do Bahia? Ninguém. O Vasco passou a concentrar o jogo por dentro. E aí você passa a ter essa estrutura aqui de time. Os dois zagueiros do Vasco marcando o Everaldo, centroavante. Esse volante, esse primeiro homem de meio campo, que depois passou a ser o Jair, estava no quem? No meia central, passou a ser o Juba. Não à toa o embate foi Juba e Jair. Então você tem esses dois jogadores aqui. O Payet, ao invés de ser marcado pelo Rezende, passou a ser marcado pelo segundo homem de meio campo, que eu já não vou lembrar mais quem era, se ainda era o Tassiano, enfim. Não lembro quem era mais o jogador aqui, mas enfim. Você passa a ter, se esse jogador encaixar no Payet, você tem liberdade para o Paulinho e para o Marlon Gomes e para o Paulinho. Foi o que aconteceu, inclusive. Tanto que a jogada do Marlon Gomes é com o lateral saindo de lá para marcar. Porque obriga o lateral a vir por dentro. E aí você teve, até mais do que teve no primeiro tempo, essa facilidade do Piton passar por aqui. Por quê? Porque nem sempre o ponto acompanha. Então obrigava o lateral a vir marcar por dentro, o Marlon Gomes, ou o outro lateral vir marcar por dentro, o Paulinho. Quando isso não acontecia, quando o Tassiano ou alguém saía para marcar outro jogador, liberdade para o Payet. Ou então, se o Rezende viesse marcar o Payet, individual dos dois homens de frente. Então é isso. É essa a ideia de você ter dois jogadores mais avançados, de empurrar a linha adversária mais para trás. E obrigar a ter mais jogadores, o time adversário obrigar a ter mais jogadores na sua linha defensiva. E aí você gera mais espaço no meio campo. É por isso que a gente viu um Payet participativo, um Paulinho participativo, Marlon Gomes participativo. Né? Porque a simples presença do Ferreira junto do Verratti obriga o Bahia a ter mais um jogador físico, principalmente, ali atrás. É isso. Basicamente isso. Acho que deu para explicar direitinho, né?